Um cubo maciço e homogêneo, com 40 centímetros de aresta, está em equilíbrio estático, flutuando em uma piscina, com parte de seu volume submerso. Cubo maciço, 40 centímetros de aresta, equilíbrio estático, flutuando, parte do volume submerso. Sabendo-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e que a distância entre o fundo do cubo e a superfície da água, ou seja, a face totalmente submersa, é de 32 centímetros, quanto vale a densidade do cubo? Ora, o que a gente precisa observar nesse caso? Para início de conversa, se diz que o cubo fica flutuando na água, então isso já me deixa claro que a densidade do cubo é menor do que a densidade da água. Do contrário, ele poderia estar flutuando em equilíbrio, mas não na superfície, e sim completamente submerso no líquido, se as duas densidades fossem iguais. E a terceira possibilidade, caso o cubo fosse mais denso do que a água, então ele ia direto para o fundo do recipiente. Então o fato de dizer flutua na superfície da água já me dá certeza que a densidade do cubo é menor do que a densidade da água. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção: quando fala densidade, normalmente a gente pensa logo em massa sobre volume. Mas aqui não é questão de matemática, a gente está trabalhando física. E a gente pode calcular algumas grandezas matemáticas a partir de experimentos físicos. Então, o que acontece? Eu não sei o valor da massa do cubo. E, Delfrânio, mas ele me disse o valor da aresta. E se é um cubo, eu sei calcular o volume. Pois é, mas sem a massa eu não consigo trabalhar. Então, eu não vou operar matematicamente, eu vou operar fisicamente. O que é que eu tenho? Eu tenho a ação de duas forças sobre esse cubo. O peso do cubo, que puxa ele para baixo, e ao mesmo tempo a ação da força de empuxo, que empurra ele para cima nesse caso. Porque se o cubo está parcialmente submerso na água, a ação da água sobre esse volume submerso exerce uma força de reação de contato, que é o empuxo, que nesse caso empurra para cima. E se ele fica flutuando em equilíbrio estático, está dito isso no enunciado, significa dizer então que ele nem vai sair voando e nem vai afundar. Ou seja, nem o empuxo ganha do peso, nem o peso ganha do empuxo. Então, nesse caso, o empuxo e o peso se equilibram. Vamos dar uma olhadinha nos vetores? Lembrando então que existe a ação da força-peso puxando o cubo para baixo e que ao mesmo tempo, por conta do volume submerso e apenas o volume submerso, existe a ação de um empuxo, nesse caso vertical para cima. E já que foi dito que o cubo flutua em equilíbrio estático, isso me garante que a resultante das forças sobre o sistema é nula, ou seja, o empuxo para cima e o peso para baixo, nesse caso, se equilibram, ou seja, são vetores de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais. Para trabalharmos esses valores, primeiro, o peso do cubo, nós sempre podemos calcular o peso como sendo a massa vezes a gravidade. E, lembrando o cálculo do empuxo, segundo Arquimedes, o empuxo é calculado, densidade, nesse caso, da água, é a densidade do fluido, o volume submerso do cubo, não é o volume total, e a gravidade. Por conta do equilíbrio, nós podemos dizer que empuxo tem o mesmo valor do peso, ou seja, densidade da água
vezes o volume submerso do cubo vezes a gravidade igual a massa do cubo vezes gravidade. E aí agora chegou a hora da matemática. Essa gravidade desaparece da equação. A densidade da água já foi dita no texto, que vale 1 grama por centímetro cúbico. O volume submerso do cubo, e aí aqui vamos falar um pouquinho de geometria espacial. Se a gente colocar esse cubo em perspectiva, nós sabemos que existe a área da base do cubo, a área da base e a altura do cubo, para tratá-lo como um sólido geométrico. De modo que nós podemos dizer que o volume desse sólido é a área da base vezes a altura. Se a gente está tratando, então, apenas do volume submerso, então nós precisamos usar apenas a altura submersa, que nesse caso é 32 centímetros. Então, no lugar do volume submerso, eu diria a área da base. E, Delfrânio, você não sabe que a base é um quadrado e que a aresta vale 40 centímetros? Mas eu vou evitar cálculos desnecessários. Repara, vou chamar simplesmente de área e a altura submersa 32 centímetros. E do outro lado eu tenho a massa do cubo. Agora repare que se você procurar em todo o enunciado a massa do cubo, é um valor que você não vai encontrar. E aqui é preciso lembrar uma substituição que a gente faz muito comumente em questões desse tipo, que é lembrando que densidade é massa sobre volume, nós poderíamos então substituir a massa pelo produto densidade vezes volume. Repara que nesse caso, eu vou repetir aqui os valores que eu já coloquei: 1 grama por centímetro cúbico, a área da base, 32 centímetros, e no lugar da massa do cubo, então, a densidade do cubo vezes o volume do cubo. Repara que nesse caso, então, eu estaria falando do volume total do cubo. E se é o volume total, então eu precisaria dizer a área da base vezes a altura total, que o enunciado já tinha me dito, que é 40 centímetros. 40 centímetros. Bom, agora vamos para os detalhes do cálculo. Primeiro, observa as unidades de medida, tá? Como as alturas aparecem em centímetro, então o centímetro dos dois lados da equação vai desaparecer. Segundo, aquela observação que eu fiz de não precisar calcular a área da base como sendo 40 ao quadrado, porque o valor que aparece de um lado aparece do outro lado da equação. Então aqui eu evito de fazer contas desnecessárias. E aí então, finalmente, a densidade do cubo, que é o que foi pedido, ficaria 32 dividido por 40, e a única unidade que sobrou aqui, grama por centímetro cúbico, que é o que me serve. E mais uma vez, simplificando, nesse caso, todo mundo por 4, aqui em cima ficaria 8, aqui embaixo ficaria 10. E a densidade do cubo, como foi pedido, vale 0,8 gramas por centímetro cúbico. E se é para marcar a resposta correta, nesse caso, nós teríamos que marcar a alternativa E. Agora, com a seguinte observação, que é sutil, e a gente até resolveu a questão sem falar nisso, mas é importante sempre lembrar. Primeira coisa que foi dito no enunciado é que um cubo maciço e homogêneo. Isso me garante que a densidade do cubo, a densidade do objeto, que se refere ao volume total dele, e a massa específica do material de que é feito o cubo, nesse caso, são valores que coincidem. É importante lembrar, massa específica é a massa de substância sobre o volume real de substância, enquanto que a densidade do objeto
de que é constituído daquela substância é a massa de substância sobre o volume espacial total que ela ocupa. Então, por exemplo, se você pega uma determinada quantidade de material e aí faz uma bolinha maciça, então você vai ter um determinado volume. Agora, se ao invés de utilizar aquele material para fazer uma bolinha maciça, você faz uma casca esférica oca, então você vai ter um volume ocupado muito maior. O material não muda, a massa do material não muda, o volume real de substância de material não muda, consequentemente não muda a massa específica, mas a densidade do corpo se modifica. Então é importante sempre fazer essa diferenciação entre o que é densidade e o que é massa específica.